Eu disse uma palavra que meu filho nunca imaginou que eu diria. Não, foi só isso. Uma palavra pequena, 2 letras, uma sílaba. Mas foi o suficiente para fazer o mundo desmoronar. Marcelo me olhava como se eu tivesse cometido um crime, como se ter dito não fosse a maior traição que uma mãe poderia fazer. Patrícia, sentada no sofá de couro italiano que eu paguei, sem que nenhum dos dois jamais soubesse, cruzou os braços e esperou. Ela sabia o que vinha a seguir. Eu também sabia. Durante 2 anos, eu tinha engolido humilhação atrás de humilhação, trabalhado de graça, limpado, servido, obedecido. Durante 2 anos, eu tinha sido invisível. Mas naquele sábado de manhã, pela primeira vez, eu me recusei. E foi aí que tudo mudou. A mão do meu filho veio rápido, antes que eu pudesse desviar. O tapa acertou meu rosto com uma força que eu não esperava. Senti a cabeça virar para o lado, o estalo seco ecoando pela sala silenciosa, a pele queimando onde os dedos dele tinham marcado. Cambaleei para trás. Bati com as costas na parede bege que eu mesma tinha pintado 3 anos atrás, quando me mudei para cá, achando que finalmente ia ter paz ao lado do meu único filho. Minha visão ficou embaçada por um segundo. Quando focou de novo, vi Marcelo parado na minha frente, a mão ainda levantada, a respiração pesada, os olhos cheios de uma raiva que eu não reconhecia. E ali, no sofá, Patrícia sorriu. Não foi um sorriso grande, foi só um movimento pequeno no canto da boca, mas eu vi o brilho de satisfação nos olhos cor de mel dela. Ela estava gostando. Toquei meu rosto, a pele ardia, formigava. Eu sabia que ia ficar roxo. Sabia que na manhã seguinte, quando me olhasse no espelho, ia ver a marca da mão do meu próprio filho estampada na minha bochecha. 63 anos de vida. Era isso que eu recebia. Marcelo deu um passo na minha direção, o punho fechado agora, pronto para me bater de novo. Você é uma velha ingrata, ele gritou com a voz trêmula de raiva. Eu te dou teto, comida, tudo. E você ainda tem coragem de me desafiar? Foi quando ouvi o barulho da porta se abrindo, passos firmes no corredor. E então a voz do meu irmão Sebastião ecoou pela sala, como um trovão que anuncia tempestade. Vai lá para dentro, Cida? Agora. Antes de eu continuar, me conta uma coisa. Onde essa história está te encontrando hoje? Quero saber de onde você me ouve, quem está aí do outro lado. E se é a primeira vez que você chega aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever e ficar por perto. Aqui, toda segunda, quarta e sexta, tem histórias que tocam, que inspiram e que fazem a gente repensar a vida. Agora vem comigo, porque essa história ainda tem muito para te dizer. Marcelo se virou, e foi aí que vi a cor sumir do rosto dele. Sebastião estava parado na entrada da sala, segurando uma pasta de couro marrom debaixo do braço e um envelope grande e pardo na mão direita. Meu irmão tinha 60 anos, mas parecia mais novo. Trabalho no campo faz isso com o homem, endurece o corpo e a alma. Ele usava roupa simples, calça jeans desbotada, camisa xadrez com as mangas dobradas, botas sujas de terra vermelha. Para quem olhasse de fora, era só mais um caipira do interior. Mas eu sabia a verdade. Sebastião era dono de 2.500 hectares de terra em Poços de Caldas. Tinha 2 agroindústrias processando café e milho, exportava para 4 países. Era milionário, mas ninguém diria olhando para ele. Assim como ninguém diria olhando para mim, a velha que limpava banheiro de graça no escritório da nora. Me levantei devagar da parede, sentindo cada um dos meus 63 anos nos joelhos que estalaram. Passei por Marcelo sem olhar para ele, passei por Patrícia, que tinha perdido o sorriso e agora me observava com os olhos arregalados, e fui para o meu quartinho no fundo do corredor. Fechei a porta, mas deixei uma fresta aberta para ouvir. Encostei na madeira e pela primeira vez em 2 anos sorri de verdade, porque eu sabia o que vinha a seguir. Eu tinha planejado cada detalhe, cada movimento, cada revelação. Tinha esperado o momento certo com a paciência de quem planta e espera a colheita. E agora, finalmente, a colheita tinha chegado. Mas para entender como cheguei até ali, naquele apartamento, apanhando do próprio filho, preciso voltar no tempo. Preciso contar desde o começo,
quando eu ainda acreditava que sacrifício materno era sinônimo de amor e não de burrice. Meu nome é Aparecida Oliveira, mas todo mundo sempre me chamou de Cida. Nasci em 1961, num casebre de chão batido na zona rural de Campinas. Minha mãe, Dona Lourdes, lavava roupa para fora. Pegava trouxa de roupa das casas ricas da cidade, lavava no tanque do quintal, passava com ferro a carvão, devolvia impecável, ganhava uma miséria. Meu pai, seu Benedito, era pedreiro quando tinha obra e biscateiro quando não tinha. Éramos 6 irmãos, eu a mais velha. Aprendi a cozinhar aos 7 anos, feijão no fogão a lenha, arroz que tinha que lavar 3 vezes para tirar o caruncho. Aos 8, já lavava roupa. Aos 9, passava com ferro pesado que deixava uma bolha na mão. Aos 10, cuidava dos meus irmãos mais novos como se fossem meus filhos. Estudei até a 8ª série, que era o máximo que a escola da roça oferecia. Meu pai dizia que mulher não precisava de estudo, precisava de marido. Minha mãe concordava em silêncio, cansada demais para discutir. Quando fiz 17 anos, meu pai morreu. Foi num dia de sol forte. Ele estava trabalhando numa obra de sobrado na cidade. Subiu no andaime para rebocar a parede do 2º andar. O andaime era velho, as tábuas podres. Cedeu. Meu pai caiu de cabeça no chão de cimento. Bateu com tanta força que morreu na hora. Nem deu tempo de chamar a ambulância. O dono da obra disse que não tinha responsabilidade, que meu pai era trabalhador autônomo, que tinha assumido o risco. Não pagou nada. Deixou minha mãe com 6 filhos, uma dívida no armazém da esquina e uma casa que mais parecia cair a qualquer momento. Eu larguei qualquer ideia de estudar mais e fui trabalhar. Comecei como empregada doméstica na casa de uma família rica de Cambuí, os Tavares, donos de hotel na cidade. Acordava às 5 da manhã, pegava ônibus lotado até o centro, trabalhava das 6 às 6 da tarde, limpando, cozinhando, passando, lavando. Ganhava um salário mínimo e meio, que na época mal dava para comprar comida para todo mundo em casa. À noite, eu fazia faxina num escritório de contabilidade. Chegava em casa quase meia-noite, dormia 5 horas e recomeçava. Foi assim por 5 anos. 5 anos vendo minha juventude escorrer pelo ralo enquanto eu esfregava chão, lavava privada, dobrava roupa de gente que nunca olhava na minha cara para dizer obrigado. Mas eu não reclamava. Eu tinha orgulho. Orgulho de estar sustentando minha família, de estar ajudando meus irmãos a estudar, de estar pagando as dívidas do meu pai. Eu achava que era isso que uma mulher forte fazia. Aguentava calada. Aos 22 anos, conheci o Mário. Ele era motorista de ônibus da linha que passava perto da minha casa. Moreno, alto, olhos claros, sorriso fácil. Ele me paquerava todo dia quando eu subia no ônibus de manhã cedo. Oferecia não cobrar a passagem. Guardava um lugar vazio perto dele. Contava piada boba que me fazia rir mesmo cansada. Eu achava aquilo tudo romântico. Achava que ele estava interessado em mim de verdade, não só no que eu podia dar. Começamos a namorar escondido, porque minha mãe não deixava eu sair com um homem sem estar noiva. 3 meses depois, descobri que estava grávida. Contei para ele chorando, com medo de ser abandonada igual tantas meninas que eu conhecia. Mário me abraçou e disse que ia casar comigo, que ia assumir a criança, que ia cuidar de mim. Casei no civil numa sexta-feira de manhã, usando um vestido branco emprestado da vizinha e uma flor no cabelo que eu mesma colhi no quintal. Minha mãe chorou, mas não sei se era de alegria ou de tristeza. Meus irmãos ficaram em casa porque não tinha dinheiro para levar todo mundo no cartório. O juiz perguntou se a gente tinha certeza. A gente disse que sim, e em 5 minutos estava feito. Saímos casados, sem festa, sem bolo, sem nada. Fomos morar num quartinho de fundos que a patroa da minha mãe alugou pra gente por R$60 por mês. Marcelo nasceu 6 meses depois, num parto difícil que durou 14 horas. Ele era pequenininho, pesava 2,8 kg. Tinha os olhos do pai e o nariz da minha família. Segurei aquele bebê nos braços, suado, vermelho, chorando, e jurei para mim mesma que ele ia ter tudo que eu nunca tive. Educação, roupa boa, comida farta, oportunidade, respeito.
Ia ser doutor, engenheiro, alguém importante. Não ia passar pelo que eu passei, mas para isso eu precisava trabalhar mais ainda. Voltei a trabalhar quando Marcelo tinha 2 meses. Deixava ele com minha mãe, saía de madrugada, voltava de noite. Quando chegava, ele já estava dormindo. Aos sábados e domingos, eu tentava compensar. Dava banho, trocava fralda, fazia comida para a semana toda. Mas era pouco. Sempre foi pouco. Mário ganhava razoável como motorista, mas bebia. Gastava metade do salário em boteco, em jogo de sinuca, em bobagem. A gente brigava todo fim de semana. Ele gritava que eu era chata, que não deixava ele aproveitar a vida, que ele merecia se divertir depois de trabalhar o dia inteiro dirigindo ônibus cheio de gente mal educada. Eu gritava que ele tinha um filho para criar, contas para pagar, responsabilidade. Mas gritar não adiantava. Mário continuava bebendo e eu continuava trabalhando. Quando Marcelo fez 7 anos, Mário apareceu em casa numa tarde de sábado com uma mala na mão, e uma cara de poucos amigos. Cida, eu vou embora. Conheci outra mulher. Ela é mais nova, mais bonita, não fica enchendo meu saco o tempo todo. Vou morar com ela em Sousas. Você se vira aí com o menino. Saiu sem olhar para trás, sem perguntar se o filho dele tinha comida, roupa, escola, sem deixar 1 centavo, sem sentir pena, remorso, nada. Simplesmente foi. Chorei 3 dias seguidos. Depois sequei as lágrimas, levantei a cabeça e fui trabalhar. Peguei mais um emprego, agora lavando roupa para fora de madrugada, igual minha mãe fazia. Trabalhava em 3 casas de família durante o dia, lavava roupa à noite, passava aos domingos. Cada centavo que sobrava, eu guardava. Guardava num pote de vidro escondido atrás do armário, porque o banco cobrava taxa e eu não tinha dinheiro para desperdiçar. Marcelo cresceu me vendo sair de casa quando o sol ainda não tinha nascido e voltar quando ele já estava dormindo. Cresceu comendo sozinho, fazendo a lição sozinho, dormindo sozinho. Eu achava que estava sendo boa mãe. Achava que dar comida, roupa, escola era o suficiente. Não entendia que criança também precisa de presença, de conversa, de abraço. Mas eu não tinha tempo para isso. Eu tinha que trabalhar. Quando Marcelo terminou o ensino médio, eu tinha conseguido juntar dinheiro suficiente para pagar os primeiros 6 meses de uma faculdade particular em Jardim do Lago. Administração de empresas. Ele queria fazer engenharia, mas era mais caro. E eu não tinha. Então ele aceitou a administração sem reclamar muito. Se mudou para lá, morou numa pensão barata que cheirava a mofo, e eu mandava dinheiro todo mês para ajudar com alimentação e xerox de apostila. Continuei trabalhando feito louca para pagar a mensalidade dele. Quando ele se formou 4 anos depois, eu tinha emagrecido 15 quilos, ganhado cabelo branco que eu tingia com tinta barata de farmácia e uma dor nas costas que nunca mais foi embora. Mas eu estava orgulhosa. Meu filho era formado. Tinha diploma. Ia ser alguém na vida. Marcelo conseguiu emprego numa empresa de médio porte em Jundiaí, na área de compras. Ganhava R$ 3.200 por mês, que na época era um salário bom para quem estava começando. Alugou um apartamento pequeno no bairro Vila Rami, comprou uns móveis de segunda mão e começou a vida dele. Eu continuei em Campinas, trabalhando nas mesmas casas, lavando as mesmas roupas, vivendo a mesma vida de sempre. Marcelo vinha me visitar a cada 3, 4 meses. Ficava um fim de semana, comia a comida que eu preparava com o melhor que eu tinha, dormia na cama que eu arrumava com lençol cheiroso e voltava para Jundiaí. Aos poucos, as visitas foram ficando mais espaçadas. De 3 em 3 meses passou para de 6 em 6. Depois só no Natal e no aniversário dele. E quando vinha, ele estava diferente. Falava diferente com palavras que eu não conhecia, palavras de escritório, de reunião, de gente importante. Vestia roupa cara, camisa social de marca, sapato de couro brilhante, relógio que provavelmente custava mais do que eu ganhava num mês inteiro. Olhava para minha casa como se fosse a primeira vez que via pobreza de verdade, como se tivesse esquecido que cresceu ali, naquela mesma casa pequena com goteira no teto e rachadura na parede. Foi numa dessas visitas, há 6 anos, que ele me contou que tinha conhecido uma mulher, Patrícia. Gerente de marketing numa empresa de consultoria, morava num apartamento alugado em Cândido Bertin,
bairro chique de Jundiaí, dirigia um carro prata de luxo que ela fazia questão de postar em todas as fotos do Instagram. Ele estava apaixonado. Falava dela com os olhos brilhando, dizia que ela era inteligente, ambiciosa, determinada. Eu fiquei feliz por ele. Achei que finalmente meu filho ia construir uma família, ia ser feliz, ia ter alguém do lado dele. Mas quando conheci Patrícia, 6 meses depois, entendi que ela nunca ia me aceitar. A primeira vez que ela veio a Campinas, chegou de carro importado que ronronou baixinho quando ela desligou o motor, usando óculos escuros de grife, roupa de marca com etiqueta ainda visível na manga, salto alto que afundava no chão de terra do quintal. Desceu do carro, olhando ao redor, com uma expressão que misturava curiosidade e nojo, como quem visita um zoológico. Dona Cida, que prazer conhecer a senhora finalmente. Marcelo fala tanto da senhora, mas o tom de voz dela, o jeito que ela segurou minha mão por menos de 1 segundo antes de soltar, como se tivesse tocado em algo sujo, o sorriso que não chegava nos olhos, tudo dizia o contrário. Ela me desprezava. Desprezava minha casa que tinha piso de cimento queimado, desprezava minha roupa simples que eu tinha comprado no centro da cidade, desprezava minha vida inteira. E pior, eu vi nos olhos do meu filho que ele sentia vergonha de mim. Vergonha da mãe que trabalhou a vida inteira para ele estar onde estava, dirigindo carro financiado e namorando mulher de classe média alta. Aquele dia, ela ficou menos de 1 hora. Disse que tinha compromisso em Jundiaí, que precisava voltar. Marcelo nem tentou convencê-la a ficar. Foram embora levantando poeira na estrada. E eu fiquei parada no portão vendo o carro sumir na curva, sentindo pela primeira vez que tinha perdido meu filho. Eles se casaram 1 ano depois, numa cerimônia cara num buffet chique. Tudo branco e dourado, flores importadas, docinhos franceses, champanhe que eu nem sabia pronunciar o nome. 200 convidados. Eu fui, usando um vestido azul marinho que comprei numa loja de usados por R$ 80, e que Patrícia olhou de cima a baixo com nojo mal disfarçado quando me viu chegar. Sentei numa mesa no fundo do salão, longe dos noivos, junto com gente que eu não conhecia e que também não fazia questão de me conhecer. Marcelo mal falou comigo o dia inteiro. Estava ocupado com os amigos dele do trabalho, com a família dela que era grande e barulhenta, com gente importante que ele fazia questão de cumprimentar. Voltei para Campinas no dia seguinte, peguei ônibus às 6 da manhã e chorei sozinha no banco da janela, enquanto a cidade sumia lá atrás. Chorei porque percebi que tinha perdido meu filho. Ele não era mais meu. Era dela. Era do mundo dele. Era de todo mundo, menos de mim. 6 meses depois do casamento, Patrícia ligou para mim. Era uma quinta-feira à tarde. Eu estava passando roupa na casa da dona Ivone quando o celular tocou. Dona Cida, eu e o Marcelo estávamos conversando aqui e achamos que a senhora não devia ficar sozinha aí no interior. A senhora já tem 61 anos. Tá ficando velha. E a gente fica preocupado. A gente tem um apartamento grande aqui em Jundiaí, 3 quartos, num bairro bom. Um dos quartos está vazio. A senhora não quer vir morar com a gente? Seria bom para todo mundo. A senhora fica perto do Marcelo. A gente fica de olho na senhora. E a senhora não fica sozinha nessa casa velha. Acreditei que era bondade. Acreditei que finalmente eles tinham percebido que eu existia, que eu merecia atenção, que eu tinha valor. Achei que ia ter uma família de verdade, que ia ficar perto do meu filho, que os últimos anos da minha vida iam ser melhores do que os primeiros. Vendi minha casinha em Campinas. Era uma casa simples, 2 quartos, sala pequena, cozinha que mais parecia corredor, mas era minha. Eu tinha comprado com o dinheiro que juntei em 30 anos de trabalho. Vendi por R$ 180 mil, mas disse para o Marcelo que tinha vendido por 40. Os outros 140 mil eu escondi numa conta poupança que abri em outro banco, uma conta que ninguém sabia que existia. Juntei minhas poucas coisas em 2 malas velhas, peguei ônibus para Jundiaí e me mudei. Foi o maior erro da minha vida. O apartamento deles ficava num prédio novo no bairro Vila Hortolândia, zona nobre de Jundiaí. 11º andar, vista para a cidade, portaria com segurança 24 horas, piscina e academia que eu nunca usei. Quando entrei pela primeira vez,
Pensei que estava num hotel. Piso de porcelanato brilhante que refletia a luz do lustre, móveis modernos cinza e branco, televisão de 50 polegadas na parede da sala, cozinha planejada com armário até o teto. Tudo limpo, organizado, caro. Patrícia me mostrou o quarto que ia ser meu. Era o menor dos 3, um quartinho nos fundos que mais parecia closet. Tinha uma cama de solteiro velha com colchão afundado no meio, um guarda-roupa pequeno sem a porta direita que rangia quando abria, e uma janela que dava para o poço de ventilação do prédio. Não entrava sol, só um clarão cinzento e triste, e o barulho dos canos d'água toda vez que alguém dava descarga ou abria a torneira. Mas eu não reclamei. Achei que era melhor que minha casa em Campinas. Pelo menos era o que eu tentava me convencer. Dona Cida, vamos ser bem francas aqui. Patrícia sentou na beirada da cama velha que rangia com o peso dela, cruzou as pernas e me olhou com aqueles olhos cor de mel que não tinham nenhuma bondade, nenhum carinho, nada. A senhora vai morar aqui de graça. Não vai pagar aluguel, não vai pagar água, luz, internet, gás, condomínio, nada disso. O Marcelo e eu é que vamos arcar com tudo. Então seria justo que a senhora contribuísse de alguma forma, não acha? Nada muito pesado, dona Cida. Só ajudar nas tarefas da casa. Lavar louça, passar roupa, limpar os banheiros, varrer, passar pano, essas coisinhas que a senhora já sabe fazer bem. Afinal, a senhora trabalhou a vida inteira com isso, então não vai ser nenhum sacrifício, né? Eu acenei com a cabeça, sem entender ainda o tamanho da armadilha que eu tinha entrado. Sem entender que o quartinho pequeno era só o começo. Sem entender que nos próximos 2 anos eu ia virar escrava na casa do meu próprio filho. No dia seguinte, Patrícia me acordou às 6 da manhã batendo na porta do quarto com força. Dona Cida, o café tem que estar pronto às 7. O Marcelo sai cedo para o trabalho e ele não gosta de atrasar. Levantei zonza, ainda com sono, vesti a primeira roupa que achei e fui para a cozinha. Não sabia onde estava nada. Abri armário procurando café, açúcar, pão. Achei tudo depois de 10 minutos fuçando. Preparei café, fiz pão de queijo que tinha no freezer e um bolo simples com o que tinha na geladeira. Às 7 em ponto, Marcelo saiu do quarto já arrumado, de terno cinza, gravata azul marinho, cabelo penteado com gel que brilhava. Sentou na mesa da cozinha, pegou o celular e começou a comer sem falar comigo. Bom dia, filho. Como você dormiu? Ele levantou os olhos por um segundo, murmurou algo que pode ter sido bom dia, pode ter sido qualquer outra coisa e voltou a olhar para o celular. Continuou comendo em silêncio e dando algumas risadinhas baixas para alguma coisa que via na tela. Terminou, levantou, pegou a pasta e saiu. Nenhum obrigado, nenhum tchau, nenhum olhar. Patrícia apareceu meia hora depois, de roupão de cetim rosa claro, cabelo solto caindo nas costas, cara de quem acabou de acordar, e não tá nem um pouco feliz com isso. Sentou na mesa, pegou a xícara que eu tinha preparado, tomou um gole de café e franziu o nariz. Esse café tá muito fraco, dona Cida. Da próxima vez coloque mais pó. E o pão de queijo tá frio. Tem que esquentar antes de servir. Anotou aí? Joguei o café fora, fiz outro, mais forte. Esquentei o pão de queijo no forno. Ela tomou, comeu, levantou sem agradecer e foi tomar banho. Comecei a lavar a louça. Quando terminei, Patrícia gritou do quarto. Dona Cida, vem aqui, fui. Ela estava no closet, maior que meu quarto, com um monte de roupa jogada na cama king size. Preciso que a senhora passe tudo isso até amanhã. São 23 peças. Não esqueça de usar o ferro a vapor, deixar bem lisinho, sem marca de vinco errado. E depois a senhora lava o banheiro, eu tomei banho e deixei tudo molhado. Não gosto de banheiro molhado, faz mofo. Peguei a roupa, um monte de blusa de seda, calça social, vestido fino. Levei para a área de serviço. Passei. Levei 4 horas. Minha coluna doía, aquela dor velha conhecida que eu carregava desde o acidente. Nos dias seguintes, a rotina foi se estabelecendo como uma prisão invisível. Eu acordava às 6, preparava café, arrumava a cozinha, lavava a louça. Depois arrumava as 3 camas, a deles e a minha. Passava aspirador na sala que era enorme.
Limpava os 2 banheiros com produto caro que ardia nos olhos. Às 10 da manhã, começava a passar roupa. Pilhas e pilhas de roupa que nunca acabavam. Meio-dia, preparava o almoço. Arroz, feijão, carne, salada, sobremesa. Patrícia comia reclamando que estava sem sal, que estava com sal demais, que o arroz estava empapado, que a carne estava dura. Marcelo comia em silêncio, olhando para o celular. À tarde, eu limpava o que tinha sujado durante o dia. Organizava armários, lavava roupa, estendia no varal da área de serviço. Às 6 da tarde, começava a fazer janta. 8 da noite, lavava a louça de novo. 9h30, ia para o meu quartinho. Deitava na cama dura, olhando para o teto rachado, ouvindo o barulho dos canos, e perguntava para mim mesma: como foi que eu cheguei aqui? Tudo de graça, tudo sem receber um centavo, tudo sem um obrigado, sem um você tá bem, sem nada. Patrícia mal falava comigo, só quando era para dar ordem. Marcelo me tratava como mobília, como se eu fosse parte da decoração que sempre esteve ali e que ele nem notava mais. Às vezes eu tentava puxar conversa. Filho, como foi o trabalho hoje? Teve reunião? Conseguiu fechar aquele contrato que você estava negociando? Ele respondia com monossílabos. Bom, normal, cansativo, e voltava a olhar para o celular. Patrícia ria daquela risada fina dela. Dona Cida, deixe ele em paz. Ele trabalha o dia inteiro, chega cansado. Não fica enchendo a paciência dele com conversa fiada. Você não entende nada de trabalho dele mesmo? Eu me calava. Engolia a humilhação. Engolia a mágoa. Engolia tudo. Achava que era assim mesmo, que eu tinha que ser grata por ter um teto, comida e estar perto do meu filho. Achava que eu não tinha direito de reclamar. Achava que eu era o problema. 6 meses depois de eu me mudar, Patrícia teve uma ideia que mudaria tudo. Era uma segunda-feira de manhã. Ela estava na sala mexendo no notebook e me chamou. Dona Cida, vem cá. Eu estou precisando de alguém para trabalhar no meu escritório. A menina que trabalhava comigo pediu demissão e eu fiquei na mão. Nada muito complicado, só organizar documentos, fazer café, atender telefone quando eu estiver ocupada, limpar. Eu topo pagar um saláriozinho simbólico. O que a senhora acha? Achei que finalmente ia receber alguma coisa. Finalmente ia ter um dinheiro meu. Ia poder comprar minhas coisas, ter independência, não ficar dependendo de tudo deles. Quanto a senhora vai me pagar, Patrícia? Ela olhou para mim como se eu tivesse feito a pergunta mais absurda do mundo. Pagar? Dona Cida, a senhora mora aqui de graça. Come a nossa comida, usa o nosso banheiro, a nossa água, a nossa luz, a nossa internet. Tudo isso custa caro, muito caro. O aluguel desse apartamento é quase R$ 4.000 por mês. O condomínio é 600. Água, luz e internet mais 500. Comida no mínimo 1.500. A gente gasta mais de R$ 6.000 por mês só para manter esse apartamento funcionando. E a senhora não paga nada. Nada mesmo. O mínimo que a senhora pode fazer é me ajudar sem esperar dinheiro. Ou a senhora acha que tudo isso aqui sai de graça? Olhei para Marcelo, que estava sentado na poltrona lendo o jornal no celular, esperando que ele dissesse alguma coisa, que defendesse a mãe dele, que falasse que aquilo estava errado. Mas ele deu de ombros sem nem levantar os olhos da tela. Mãe, a Patrícia tem razão. Você não paga nada aqui. É justo você ajudar. Não custa nada. Você já sabe fazer esse tipo de coisa. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Senti o peito apertar, a garganta fechar, mas concordei com a cabeça. Porque eu não sabia dizer não. Porque eu achava que era isso que mãe fazia. Aceitava tudo calada, engolia tudo, se anulava para fazer os outros felizes. Tá bom, eu disse com a voz fraca. Eu vou. O escritório da Patrícia ficava num prédio velho na Avenida 9 de Julho, centro de Jundiaí. 8º andar. Elevador que chacoalhava e fazia barulho de metal rangendo. Corredor escuro com cheiro de mofo. A sala era pequena. 2 mesas de escritório velhas, um sofá de couro sintético rasgado num canto, um banheiro minúsculo que mal cabia uma pessoa, e uma copa que era só um armário com pia, micro-ondas e cafeteira. Carina Alves Consultoria Empresarial, dizia a placa na porta de vidro com letras douradas que já estavam descascando.
Patrícia trabalhava com 2 funcionárias, Juliana e Renata, 2 meninas novas de 20 e poucos anos que ela tratava mal o tempo todo. Gritava quando erravam alguma coisa, humilhava na frente de cliente, cobrava hora extra sem pagar, atrasava salário. Juliana me contou num dia que a gente ficou sozinha na Copa, que Patrícia devia 3 meses de salário para ela. Mas eu não posso sair, dona Cida. Eu tenho conta para pagar, aluguel atrasado, minha mãe que depende de mim. Se eu sair sem receber o que ela me deve, eu vou passar fome. Vou ter que voltar para a casa da minha mãe em Contagem. E lá não tem emprego nenhum. Minha rotina no escritório era simples e humilhante. Eu chegava às 7 da manhã, antes de todo mundo. Limpava o banheiro que estava sempre sujo, papel higiênico no chão, pia suja de batom. Organizava a copa, lavava as xícaras que tinham ficado da sexta-feira passada com café mofado no fundo. Preparava café fresco. Quando Patrícia chegava às 9, às vezes 9:30, quando ela tinha dormido mal, o café estava pronto, quentinho, com biscoito cream cracker no pratinho do lado do jeito que ela gostava. Ela tomava sem agradecer, sem nem olhar para mim, sentava na mesa dela, ligava o computador e começava-se a dar ordens. Dona Cida, organize esses arquivos em ordem alfabética. Dona Cida, limpa o banheiro de novo que está fedendo. Dona Cida, vai lá no supermercado da esquina comprar água e biscoito. E não demora. Eu preciso de você aqui. Eu obedecia tudo. Carregava caixa pesada cheia de documento, caixa que pesava uns 15 quilos e que me destruía as costas. Aquela dor velha voltando com tudo. Atendia telefone fingindo ser secretária, usando voz educada, dizendo que a doutora Patrícia estava em reunião e ia retornar a ligação. Fazia café 5, 6 vezes por dia. Limpava, varria, passava pano. Tudo de graça. Tudo sem receber nada. Um dia, uns 4 meses depois que eu comecei a trabalhar lá, Juliana me chamou no cantinho da copa. Ela olhou para o corredor para ter certeza que Patrícia não estava ouvindo e sussurrou. Dona Cida, a senhora sabe que a Patrícia está usando o nome da senhora em documento falso? Arregalei os olhos. Como assim, minha filha? Ela está colocando a senhora como funcionária registrada na empresa para não pagar imposto direito. Tem papel aqui com assinatura que não é da senhora, mas com o CPF da senhora. Eu vi quando ela pediu para eu xerocar. Isso é crime, dona Cida. Isso dá cadeia. Senti o sangue gelar nas veias. Senti o coração disparar. No dia seguinte, quando Patrícia saiu para almoçar e deixou a bolsa e a chave da gaveta em cima da mesa, eu fui lá. Mão tremendo, abri a gaveta. Procurei e achei 3 contratos de prestação de serviço com meu nome, minha assinatura falsificada, meu CPF. Patrícia estava me usando para sonegar imposto, para enganar a Receita Federal, para fugir de tributação. Tirei foto de tudo com o celular velho que Marcelo tinha me dado de presente de aniversário 2 anos atrás, dizendo que era para eu poder ligar se precisasse de alguma coisa. Guardei as fotos. Não falei nada. Não confrontei. Apenas guardei a informação, como quem guarda semente para plantar na hora certa. Comecei a prestar mais atenção em tudo. Ficava quieta no meu canto, limpando, organizando, mas de orelha em pé. Ouvia as conversas dela ao telefone. Via os documentos que ela deixava espalhados na mesa. E percebi que a empresa dela estava afundada. Afundada em dívida, mentira, desespero. Ela devia fornecedor de material de escritório. Devia o contador que fazia a declaração de imposto dela. Devia as 2 funcionárias. Mas nas redes sociais, ela fingia ser empresária de sucesso. Postava foto em restaurante caro com prato bonito cheio de coisas que eu nem sabia o nome. Postava foto no carro que na verdade era financiado em 72 vezes. Postava selfie com roupa de grife que ela comprava parcelado no cartão de crédito que já estava no limite. Tudo mentira, tudo fachada, tudo construído em cima de dívida e aparência. Foi aí que comecei a entender o jogo todo. Patrícia precisava de mim não só como empregada de graça. Ela precisava de mim para sustentar a mentira dela. Para economizar com funcionária, com faxineira, com secretária. Porque ela não tinha dinheiro de verdade. Vivia de aparência, de cartão de crédito, de conta no vermelho. E Marcelo, meu filho, estava junto com ela nessa farsa.
Ele ganhava 6.500 por mês, o que era razoável, mas gastava o dobro. Roupa cara que ele comprava em loja de shopping, restaurante caro todo fim de semana, viagem que ele postava nas redes sociais fingindo que estava indo bem de vida. Eles viviam no limite, sempre devendo, sempre correndo atrás de dinheiro que não tinham. E eu, a velha pobre que eles exploravam, era parte do esquema deles para sobreviver. Economizavam comigo. Economizavam explorando a mãe, a sogra, a velha que não tinha para onde ir. Comecei a juntar provas. Cada documento falso, cada conversa que eu ouvia, cada mentira que Patrícia contava, eu anotava num caderninho pequeno que guardava escondido no fundo da minha bolsa. Fotografava, anotava data, hora, contexto. Juliana começou a me ajudar. Ela odiava Patrícia tanto quanto eu, talvez até mais, porque além de não receber, ela era humilhada todo dia. Ela me passou cópia de tudo. Contratos fraudulentos, notas fiscais frias de serviço que nunca foi prestado, declaração de imposto com número inventado, tudo. Durante 1 ano e meio, eu trabalhei calada, juntando evidência, esperando o momento certo, porque eu tinha aprendido uma coisa na vida. Gente apressada planta milho e colhe espiga vazia. Eu ia esperar a hora certa, ia esperar até não aguentar mais, até eles pisarem na bola de um jeito que não tivesse volta. Mas enquanto eu juntava provas contra a Patrícia, tinha uma outra verdade que ninguém sabia. Uma verdade que eu guardava desde antes de me mudar para Jundiaí. Quando eu tinha 52 anos, aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. Eu estava trabalhando na casa do Sampaio, uma família rica que morava num casarão enorme. Eu fazia faxina lá 2 vezes por semana, ganhava R$ 300 por dia. Naquele dia, uma quinta-feira de outubro, eu estava subindo a escada do 2º andar, carregando uma cesta cheia de roupa de cama, que pesava uns 10 quilos. A escada era de mármore, bonita, mas escorregadia. E não tinha corrimão direito, só um corrimão fino de ferro que estava meio solto. Eu subi devagar, com cuidado, mas no meio do caminho, pisei num degrau molhado. Alguém tinha lavado a escada e não tinha secado. Meu pé escorregou. Perdi o equilíbrio. A cesta caiu e eu caí junto. Caí de costas, bati a coluna inteira nos degraus de mármore, um atrás do outro, tac, 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 até chegar no chão do 1º andar. A dor foi tão forte, tão absurda, que eu desmaiei na hora. Acordei no hospital 6 horas depois. Fratura de vértebra, disseram os médicos. 2 vértebras rachadas, uma comprometida. Eu ia precisar de cirurgia, fisioterapia, meses de recuperação. O Sampaio pagaram o hospital, isso eles pagaram. Mas 3 semanas depois, quando eu ainda estava de molho, eles me mandaram embora. Disseram que eu não podia mais trabalhar pesado, que era para minha segurança, que eles estavam preocupados comigo. Não pagaram nada além do hospital. Nem indenização, nem aviso prévio, nada. Me mandaram embora e pronto. Fiquei 6 meses sem conseguir andar direito, fazendo fisioterapia no hospital público, que demorava 2 meses para conseguir vaga. Tomei remédio caro que eu comprava com o dinheiro que tinha guardado. Sofri muito. Achei que minha vida tinha acabado, que eu nunca mais ia conseguir trabalhar, que ia morrer pobre e inútil. Foi a dona Teresa, vizinha minha em Campinas, que me falou de um advogado. Cida, você tem que processar essa gente. Foi negligência deles. Escada molhada sem placa de aviso, sem corrimão seguro, você carregando peso que não era obrigação sua. Você tem direito à indenização. No começo eu tinha medo. Achava que gente pobre não ganha de gente rica na justiça. Achava que advogado ia cobrar caro demais. Mas o advogado, Dr. Hélio, pegou o meu caso e disse que só ia cobrar se eu ganhasse, que era com base no resultado. Demorou 3 anos. 3 anos de audiência, de juntar prova, de fazer exame médico que comprovava a lesão permanente, a dor crônica que eu ia carregar para o resto da vida. Até que em 2015, o juiz deu a sentença. Eu tinha ganhado. Os Sampaio foram condenados a me pagar R$850 mil de indenização por dano moral, material e pensão vitalícia por incapacidade parcial. Quando o dinheiro caiu na minha conta, eu não acreditei. Fui ao banco 3 vezes no mesmo dia só para olhar o saldo.
850 mil reais. Mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira somada. Mais dinheiro do que eu conseguia imaginar. Chorei 3 dias seguidos. Chorei de alívio, de medo, de gratidão. Mas eu não contei para ninguém. Ninguém mesmo. Nem para o Marcelo, que na época já morava em Jundiaí e já estava namorando a Patrícia. Nem para os meus irmãos que continuavam em Campinas. Nem para a vizinha que tinha me indicado o advogado. Ninguém. Porque eu tinha medo. Medo que viessem pedir dinheiro, que Marcelo gastasse tudo em bobagem, que eu perdesse aquela chance de ter segurança na velhice. Então guardei segredo. Levei o dinheiro para um banco diferente, longe de Campinas, abri conta em Jundiaí mesmo. Investi metade e a outra metade eu coloquei em uma poupança. E continuei vivendo como se fosse pobre. Continuei trabalhando, agora em serviços mais leves porque as costas não aguentavam mais peso, mas trabalhando. Juntando cada centavo que ganhava. Guardando e planejando. Durante 5 anos, de 2015 a 2020, aquele dinheiro rendeu. Rendeu bem. Com juros compostos, correção, aplicação certinha, virou 1.150.000 reais. Somado com os 280 mil que eu tinha juntado em 30 anos de trabalho, deu um total de 1.430.000 reais. Dinheiro limpo, honesto, suado meu. Todo meu. E ninguém sabia. Quando eu vendi minha casa em Poços de Caldas por 180 mil, disse para o Marcelo que tinha vendido por 40. Os outros 140 mil eu juntei com o resto do dinheiro. Total, 1.570.000 reais. Foi com esse dinheiro que 3 meses antes de me mudar para o apartamento do Marcelo, eu comprei minha liberdade. Comprei 2 apartamentos. Um deles, um apartamento de 3 quartos no bairro Morumbi, eu comprei por 680.000 reais. Reformei, mobilei bonito, gastei mais de 150 mil, total, 830 mil. Coloquei para alugar através de uma imobiliária, usando o nome de uma empresa que meu irmão Sebastião tinha criado só para isso. Empresa fantasma, mas legal, registrada, tudo certinho. O inquilino que alugou foi o próprio Marcelo. Ele achou que estava fazendo negócio, aluguel de R$ 3.200 por mês, num apartamento que no mercado custava R$ 4.500. Achou que o proprietário estava desesperado. Não sabia que o proprietário era a própria mãe dele. O segundo apartamento, de 2 quartos no mesmo bairro, eu comprei por 520 mil. Aluguei por 2.400 por mês. Total de renda mensal, R$ 5.600. Descontando condomínio, IPTU, taxa de imobiliária, sobravam uns 4.800 limpos todo mês. Dinheiro que caía na conta da empresa do Sebastião, que depois transferia para minha conta secreta. Durante 3 anos, de 2020, quando eu comprei os apartamentos até agora em 2023, eu recebi quase 170 mil reais de aluguel. 170 mil reais que Marcelo e os outros inquilinos pagaram sem saber que estavam pagando para mim. E ainda sobrou 600 mil reais aplicados rendendo todo mês. Patrimônio total. 2 apartamentos que agora valiam quase 1,5 milhão por causa da valorização do mercado. Mais 600 mil em aplicação. 2.100.000 reais. Essa era a verdade. Eu não era a velha pobre que eles achavam. Nunca fui. Mas eu fingi ser para descobrir quem eles realmente eram. E descobri. Durante 2 anos eu fui empregada de graça. A velha coitada. A mãe sustentada que vivia da caridade do filho ingrato. E cada dia que passava, eu via quem eles realmente eram por dentro. Patrícia, a mulher falsa que fingia ser rica, mas estava quebrada, endividada até o pescoço, vivendo de aparência e cartão de crédito. Marcelo, o filho que tinha vergonha da mãe, que me tratava como móvel velho, que permitia que a mulher dele me humilhasse todo dia sem dizer uma palavra de defesa. Os 2, exploradores que usavam gente sem pena, sem remorso, sem gratidão. Mas eu não reagia, não gritava, não chorava na frente deles. Observava em silêncio, juntava provas, esperava, planejava. Porque eu sabia que ia chegar o dia que eles iam pisar na bola de um jeito que não tivesse volta. Que iam me humilhar demais, me empurrar para o canto demais. E aí eu ia mostrar quem eu realmente era.
Esse dia chegou 3 meses atrás, numa terça-feira de tarde que eu nunca vou esquecer. Eu estava no escritório, limpando o banheiro que estava imundo, quando ouvi Patrícia falando ao telefone. Ela achava que eu não entendia nada de dinheiro, de negócio, de problema. Então falava na minha frente como se eu fosse surda ou burra. Pai, eu preciso de 50 mil reais emprestado. Urgente. A empresa está quebrada. Eu devo 4 meses de salário para as funcionárias, devo fornecedores, devo contadores. Se eu não pagar logo, elas vão me processar na Justiça do Trabalho e eu vou perder tudo. Pausa. Ela ouvia o pai do outro lado, a voz abafada que eu não conseguia entender. Eu sei que o senhor já me emprestou antes, pai. Eu sei que eu não paguei ainda. Mas dessa vez eu prometo. Eu juro. Eu tenho uns clientes grandes que vão fechar contrato mês que vem. Só preciso segurar mais um pouco. Por favor. Mas pausa. Se o senhor não me emprestar, eu vou afundar. E o Marcelo não pode saber disso. Ele acha que a empresa está indo bem, que eu estou ganhando dinheiro. Se ele descobrir que está tudo quebrado, ele vai me deixar, pai. Ele vai me largar. Por favor. Fiquei parada com a mão na tampa da privada, ouvindo tudo, processando. Patrícia estava quebrada. A empresa era mentira. E ela escondia tudo do Marcelo. Tudo fachada. Tudo mentira. Saí do banheiro, voltei para a copa, lavei as mãos e pensei. Era agora. Tinha que ser agora. Não dava mais para esperar. Naquela noite, quando cheguei em casa, liguei para o meu irmão Sebastião. A voz dele era rouca, cansada do dia de trabalho na fazenda. Alô, irmã? Tudo bem? Sebastião, chegou a hora. Vem para Jundiaí. Amanhã, se você conseguir. Traga os papéis que eu te pedi para guardar. Todos. Silêncio do outro lado. Depois, tem certeza, Cida? Você quer mesmo fazer isso? Tenho. Não aguento mais. Chegou a hora de mostrar quem eu sou. Tá bom, irmã. Eu vou. Amanhã eu pego a estrada de madrugada e tô aí antes do meio-dia. No dia seguinte, acordei sabendo que era o último dia da farsa. Último dia de fingir que era pobre, inútil, invisível. Quando Patrícia me acordou às 6 da manhã gritando que o café tinha que estar pronto, eu olhei para ela e senti uma calma estranha, uma paz. Levantei, fui para a cozinha, preparei café. Marcelo saiu para o trabalho sem falar comigo como sempre. Patrícia tomou café reclamando que estava fraco como sempre. E quando ela foi tomar banho, eu respirei fundo e tomei a decisão que mudaria tudo. Não ia mais fazer isso. Não ia mais obedecer. Não ia mais aceitar. Quando Patrícia saiu do banho de roupão rosa, cabelo molhado, ela gritou. Dona Cida, lava o banheiro que eu deixei molhado. Eu olhei para ela e disse com voz firme. Não. Ela piscou várias vezes como se não tivesse entendido. Como é que é? Eu disse, não vou lavar. Não vou mais trabalhar de graça, nem aqui nem no seu escritório. Acabou. O rosto dela ficou vermelho. Passou de branco para rosa para vermelho em 3 segundos. O quê? Você enlouqueceu, dona Cida? Eu vou parar de trabalhar de graça. Se você quer uma empregada, contrata e paga. Marcelo apareceu na porta do quarto. Já tinha saído, mas tinha esquecido a carteira. Ouviu a conversa. O que está acontecendo aqui? Patrícia apontou para mim com o dedo tremendo de raiva. Sua mãe enlouqueceu. Está se recusando a trabalhar. Marcelo veio na minha direção com aquela cara que eu conhecia. A cara de quem vai dar bronca, de quem vai me colocar no meu lugar. Mãe, o que é isso? Você mora aqui de graça. Não custa nada ajudar um pouco. Não é justo você ficar parada enquanto a gente trabalha e sustenta você. Olhei para o meu filho, para o homem que eu tinha criado sozinha, que eu tinha dado tudo que eu tinha e que eu não tinha, e disse devagar, deixando cada palavra pesar. Eu não vou mais trabalhar de graça. Vocês querem empregada, paguem salário. Foi aí que aconteceu. Marcelo fechou o punho, veio na minha direção com os olhos cheios de raiva e gritou. Você é uma velha ingrata que vive da nossa caridade e ainda tem coragem de reclamar? Não é o suficiente eu te dar um teto, comida, tudo? E antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse desviar, a mão dele veio. Não foi um soco, foi um tapa, mas foi forte. Acertou meu rosto do lado esquerdo com uma força que me jogou para trás. Bati com as costas na parede, senti a cabeça virar, a visão escurecer por um segundo.
Quando focou de novo, toquei o rosto. Ardia, queimava, formigava. Marcelo estava parado na minha frente, a mão ainda levantada, a respiração pesada, os olhos arregalados como se ele mesmo não acreditasse no que tinha feito. E Patrícia, no meio da sala, sorriu. Sorriu. Foi quando a porta se abriu, passos firmes, e a voz de Sebastião encheu a sala como um trovão. Vai lá para dentro, Cida. Agora. Quem diabos é você? A voz de Marcelo saiu arrogante, tentando recuperar o controle da situação. Ele se virou para encarar meu irmão, esticando o peito, tentando parecer maior do que era. Antes que Sebastião respondesse, eu saí do quarto. Meus passos firmes ecoaram no corredor. Toquei meu rosto, que ainda ardia. Senti o inchaço começando, mas não abaixei a cabeça. Não dessa vez. Nunca mais. Ele é meu irmão, Marcelo. Sebastião. Minha voz saiu calma, mas tinha um peso que eu nunca tinha usado antes. E eu pedi para ele vir aqui hoje, porque chegou a hora de vocês dois saberem quem eu realmente sou. Patrícia soltou aquela risadinha nervosa dela. Dona Cida, olha, a gente entende que a senhora está chateada, mas você não entende nada. Cortei ela no meio da frase. Olhei nos olhos cor de mel dela, sem desviar. Você nunca entendeu nada sobre mim, mas vai entender agora. Peguei a pasta de couro das mãos do Sebastião. Abri devagar. Tirei o primeiro documento e coloquei em cima da mesa de centro. Marcelo, pega esse papel aí e lê em voz alta para sua esposa. Ele hesitou, mas pegou. Vi os olhos dele correrem pelas linhas. Vi o rosto dele mudar de cor. De moreno passou para pálido. De pálido passou para branco. De branco passou para cinza. A mão dele começou a tremer. Lê, Marcelo, em voz alta. Minha voz não estava pedindo, estava ordenando. Contrato de locação residencial, ele engasgou. Locador, Aparecida Oliveira. Locatário, Marcelo Guimarães Oliveira. Imóvel, apartamento 1101, edifício Vila Primavera. A voz dele foi sumindo até virar um sussurro. Continua? Cruzei os braços. Valor mensal, R$ 3.200. O silêncio que caiu na sala foi tão pesado que quase dava para tocar. Patrícia arrancou o papel da mão dele, leu e releu, como se as palavras fossem mudar se ela olhasse mais uma vez. Isso não pode ser verdade. Ela sussurrou. Você não tem dinheiro para nada. Você é pobre? Terminei a frase por ela. É isso que você ia dizer, Patrícia? Que eu sou pobre, ignorante, dependente de vocês? Peguei mais documentos da pasta, um por um, e fui colocando na mesa como quem joga cartas. Escritura deste apartamento, registrada em março de 2020. Proprietária, Aparecida Oliveira. Valor pago, R$ 680 mil à vista. Comprovante de reforma, 150 mil. 36 recibos de aluguel que vocês me pagaram durante 3 anos. Total, R$ 115.200. Marcelo desabou no sofá. Mãe, como? Como? Repeti a palavra, sentindo ela queimar na minha boca. 40 anos de trabalho, Marcelo. 40 anos acordando quando o sol ainda não tinha nascido, trabalhando em 3, 4 casas por dia, lavando roupa de madrugada, passando aos domingos. Juntei cada centavo. E quando tive um acidente de trabalho há 10 anos, processei os patrões e ganhei R$ 850 mil. Investi, fiz render, comprei 2 apartamentos. Este aqui, onde você mora, e me paga aluguel sem saber. E outro que também está alugado. Peguei mais papéis. Extratos bancários, comprovantes de investimento. Eu tenho um patrimônio de mais de R$ 2 milhões. Olhei para Patrícia. Enquanto você quebrava a cara com sua empresinha de fachada, devendo salário para funcionária, vivendo de cartão de crédito no limite, eu administrava isso tudo, em silêncio, observando vocês. Você sabia? A voz de Marcelo estava quebrada. Você sabia o tempo todo e deixou a gente? Deixar vocês o quê? Minha voz saiu mais alta agora. Deixar vocês me tratarem como lixo? Deixar vocês me explorarem? Deixar vocês me humilharem todo santo dia? Dei um passo na direção dele. Eu precisava saber quem você era de verdade, Marcelo. Precisava ter certeza se ainda havia salvação no meu filho, ou se eu tinha criado um homem que seria capaz de...
Toquei meu rosto. De fazer isso com a própria mãe. Patrícia veio na minha direção. Dona Cida, se eu soubesse que a senhora tinha dinheiro, eu teria tratado diferente. A gente podia ter sido amigas, sócias. Levantei a mão e ela parou de falar. Exatamente, Patrícia. Exatamente. Pronunciei cada sílaba devagar. Você teria me tratado diferente se soubesse que eu tenho dinheiro. Não porque é certo tratar as pessoas com respeito, não porque todo ser humano merece dignidade, mas porque seria conveniente para você. Balancei a cabeça. Isso me diz tudo o que eu preciso saber sobre seu caráter. Você não me respeitava quando achava que eu era pobre. Só quer me respeitar agora que sabe que eu tenho dinheiro. Isso não é respeito, isso é interesse. Peguei outra pasta das mãos do Sebastião. Abri e tirei mais documentos. E já que estamos revelando verdades, Patrícia, essas aqui são cópias dos contratos fraudulentos que você fez usando meu nome e meu CPF. Sonegação fiscal, falsificação de documento, crime contra a ordem tributária. Joguei os papéis na mesa. Pode dar de 3 a 8 anos de prisão, você sabia? O pouco de cor que ainda tinha no rosto dela sumiu. Ela pegou os papéis com as mãos trêmulas. Juliana me passou tudo. A funcionária que você deve 4 meses de salário. Ela me passou cada documento falso, cada nota fiscal fria, cada mentira que você inventou. Tudo copiado, digitalizado, guardado, pronto para ser entregue às autoridades. Patrícia sentou no chão, simplesmente desabou. As pernas não aguentaram. Começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero de quem viu o chão sumir debaixo dos pés. Marcelo se levantou e veio na minha direção. Mãe, por favor, a gente precisa conversar. Eu não sabia. Eu juro que não sabia de nada disso. Não sabia porque nunca perguntou. Minha voz cortou o ar. Nunca quis saber. Em 2 anos morando aqui, você me perguntou uma vez, uma única vez, como eu estava. Se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Não. Você assumiu que eu era uma velha pobre e ignorante, porque era conveniente para você. Porque era mais fácil explorar uma coitada do que reconhecer que ela é mais inteligente, mais bem-sucedida, mais digna do que você jamais vai ser. Ele tentou me tocar. Estendeu a mão na minha direção. Dei um passo para trás. Não encosta em mim. As palavras saíram geladas. Você perdeu esse direito quando levantou a mão para mim, quando me bateu, quando decidiu que a palavra não da sua mãe merecia violência. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Eu não queria. Eu estava nervoso, com raiva. Não pensei. Você não pensou, repeti. Igual não pensou em me perguntar como eu estava durante 2 anos. Não pensou em me agradecer por um único café que eu fiz, por uma única roupa que eu passei, por um único banheiro que eu limpei. Não pensou em me defender quando sua mulher me humilhava todo dia na minha cara. Senti lágrimas queimarem nos meus olhos, mas não deixei cair. Você só pensou em você mesmo, Marcelo. Sempre. E hoje você mostrou do que é capaz quando alguém te contraria. Respirei fundo. Era hora de decidir. Hora de exercer o poder que sempre foi meu, mas que eu nunca tinha reivindicado. Agora vocês 2 vão sentar e vão me ouvir, porque sou eu quem decide o que acontece a partir de agora. Eles obedeceram. Sentaram no sofá lado a lado, parecendo 2 crianças assustadas. Fiquei de pé na frente deles. Sebastião estava ao meu lado, mas em silêncio. Ele sabia que esse era o meu momento. Vocês têm 2 escolhas, e eu vou dar exatamente 1 minuto para decidirem. Peguei os documentos que Sebastião tinha preparado. Documentos que eu mesma tinha pedido para ele providenciar. Primeira opção. Marcelo, o aluguel desse apartamento sobe para R$ 4.500 a partir do mês que vem. É o preço justo de mercado. Se você não puder pagar, tem 30 dias para sair. Olhei nos olhos dele. E você vai arrumar um jeito de pagar. Vai cortar as roupas caras, os restaurantes, as viagens que você posta no Instagram fingindo ser rico. Vai aprender a viver com o que você realmente tem. Virei para Patrícia. Você, Patrícia, vai me vender 60% da sua empresa. Vou investir R$100 mil para pagar suas dívidas mais urgentes e salvar você da falência completa. Em troca,
Eu tenho controle total das finanças e operações. E mais, fiz uma pausa. Você vai trabalhar como assistente administrativa. Salário de R$ 2.000 por mês. Suas funções vão incluir fazer café, organizar arquivo, atender telefone, limpar o banheiro. Exatamente tudo que você me fez fazer de graça durante 2 anos. Isso é humilhação, ela protestou. Não, minha voz saiu firme. Isso é justiça. Você vai aprender o que é trabalhar honestamente. Vai aprender o que é ser tratada como inferior. Vai aprender empatia, se é que você é capaz. E vai pagar com juros cada centavo que deve para Juliana e para Renata. Olhei para os dois. Terceira condição. Marcelo, você e eu vamos fazer terapia familiar. Sessões semanais, obrigatórias, você paga. São R$ 1.200 por sessão. Ele gemeu. Mãe, eu não tenho esse dinheiro. Então você arranja. Arruma um segundo emprego, faz hora extra, vende suas coisas caras. Porque se você não fizer a terapia... Respirei fundo. Eu vou na delegacia e registro queixa formal por agressão física. Sebastião já tirou fotos do meu rosto. Tenho testemunha. Você vai responder processo. Pode até ser preso. Vi ele engolir seco. E tem mais uma condição. A mais importante de todas. Minha voz tremeu pela primeira vez. Você vai me pedir desculpas. De verdade. Não essas desculpas vazias de quem só está com medo das consequências. Você vai fazer terapia. Vai trabalhar em você mesmo. Vai aprender sobre respeito, sobre empatia, sobre o que significa honrar uma mãe. E quando você conseguir se tornar um homem melhor, aí sim a gente conversa sobre reconstruir alguma coisa. Fiz uma pausa. Mas se você não conseguir, se você não mudar de verdade, ou se vocês dois rejeitarem essas condições, olhei para a Patrícia também. Eu despejo vocês em 30 dias. Processo a Patrícia por fraude e sonegação. Processo você por agressão. E vocês nunca mais vão me ver na vida de vocês. Nunca mais. O silêncio foi absoluto. Só dava para ouvir a respiração pesada de Patrícia e os soluços engasgados do Marcelo. Essa é a segunda opção. Vocês escolhem. Tem 1 minuto. Começou agora. Olhei para o relógio na parede. O ponteiro dos segundos se movia devagar, cada tic-tac parecendo durar uma eternidade. Marcelo olhou para Patrícia. Patrícia olhou para Marcelo. Os dois olharam para mim. Faltavam 30 segundos. Mãe, a voz do Marcelo saiu fraca. A gente aceita tudo. Por favor, não abandone a gente. Olhei para ele por um longo momento. Senti um aperto no peito. Aquela dor de mãe que nunca vai embora completamente. Não importa o quanto o filho te machuque. Mas também senti outra coisa. Senti dignidade. Senti respeito próprio. Senti que finalmente, depois de 63 anos, eu tinha aprendido a me valorizar. Eu não estou abandonando vocês, Marcelo. Minha voz estava firme agora. Vocês me abandonaram há muito tempo. Vocês me trataram como se eu não existisse. Como se eu não tivesse sentimentos, dignidade, valor. Respirei fundo. Eu só tô cobrando o respeito que sempre mereci e nunca recebi. Tô cobrando que vocês me vejam. Me vejam de verdade. Coloquei os documentos na mesa. 3 vias de cada. Assinam aqui, aqui e aqui. Tudo legal, registrado, vinculativo. A partir de hoje, as coisas funcionam do jeito que eu decidir. Os dois assinaram com mãos tremendo tanto que quase não conseguiam segurar a caneta. Quando terminaram, peguei 2 vias e deixei uma para eles. Pronto. Guardei os documentos na pasta. Sebastião vai levar isso pro advogado amanhã cedo para registrar. Fui pro quartinho. Peguei minha bolsa velha e comecei a jogar dentro dela as poucas coisas que tinha ali. Roupa, escova de dente, o caderninho onde anotava as humilhações. Cada objeto era leve, mas junto pesava uma vida inteira de submissão que eu estava deixando para trás. Caminhei em direção à porta. Mãe, espera. Marcelo se levantou. Você vai para onde? Parei, mas não me virei. Vou para um hotel. Amanhã eu volto se precisar resolver alguma coisa. Mas hoje eu preciso sair daqui, Mo. Preciso respirar longe de vocês dois. Ele veio na minha direção, tentou me abraçar. Dei um passo para trás firme. Não, Marcelo, não agora. Talvez um dia, se você provar que mudou. Mas hoje não. Hoje eu preciso de distância. Preciso curar isso aqui.
Toquei meu rosto inchado. E isso aqui, toquei meu peito, que dói muito mais que o rosto. Os olhos dele encheram de lágrima de novo. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito mesmo. Eu sei que você sente. Pela primeira vez, minha voz amoleceu um pouco. Mas sentir não apaga o que você fez. Sentir não cura a dor. Só o tempo e a mudança real podem fazer isso. E eu vou esperar para ver se você é capaz. Mas vou esperar de longe. Porque eu aprendi hoje que eu mereço respeito. Eu sempre mereci. Olhei para Patrícia, que ainda estava sentada no sofá encolhida. E você também vai aprender. Vai aprender na pele o que é ser tratada como invisível. O que é ser explorada. O que é ter seu valor medido pelo dinheiro que você tem e não pela pessoa que você é? Abri a porta. Sebastião veio atrás de mim com a pasta debaixo do braço. Antes de sair, me virei pela última vez. Ah, e Marcelo, aquele sofá onde você está sentado? Eu que comprei. A televisão na parede? Eu. A geladeira, o fogão, a máquina de lavar, os quadros, as cortinas, tudo. Quando vocês se mudaram para cá, acharam que o apartamento já vinha mobiliado. Não vinha. Fui eu que mobiliei tudo. 150 mil reais. Tudo meu. Sempre foi meu. Vocês só moraram na minha casa, usaram minhas coisas e me trataram como empregada. Pensem nisso. Saí e fechei a porta atrás de mim. No elevador, Sebastião me abraçou. Você foi incrível, irmã. Incrível. Encostei a cabeça no ombro dele e só então deixei as lágrimas caírem. Eu tinha que fazer isso. Tinha que recuperar minha voz, minha dignidade. E recuperou. Sebastião, você acha que eu fiz certo? De dar essa chance para eles? Ele apertou meu ombro. Você não deu chance para eles. Você deu um teste. E também deu para si mesma a paz de saber que tentou. Se eles passarem, ótimo. Se não passarem, você vai embora com a consciência tranquila. Fomos para um hotel 5 estrelas no bairro Lourdes. Sebastião pagou 3 diárias. Quando entrei no quarto, olhei ao redor. Cama king size com lençol branco cheiroso, banheiro de mármore com banheira, varanda com vista para a cidade toda iluminada. Sentei na beirada da cama e pela primeira vez em 2 anos, chorei. Chorei por tudo que tinha passado. Chorei pela dor, pela humilhação, pela decepção. Chorei pelo filho que eu achei que tinha criado e pelo homem que ele se tornou. Mas também chorei de alívio, porque finalmente, eu tinha me libertado. Tinha mostrado que não era a velha coitada que eles achavam. Tinha aprendido a lição mais importante de todas. Defender meus limites não era egoísmo, era amor próprio e justiça. E pela primeira vez em 63 anos, eu olhei no espelho e gostei da mulher que vi me olhando de volta. Uma mulher forte, digna e livre. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar de forma rápida e definitiva. Voltei ao apartamento apenas uma vez, com Sebastião ao meu lado, para pegar o resto das minhas coisas e organizar os documentos legais. Marcelo estava diferente, cabisbaixo, envergonhado, tentando puxar conversa toda vez que me via. Mãe, você quer um café? Mãe, deixa eu te ajudar com essa caixa. Mãe, a gente pode conversar um pouco? Eu respondia com educação fria, distante. Não, obrigada, não precisa. Depois a gente conversa. Patrícia evitou meu olhar. Quando a gente se cruzava no corredor, ela abaixava a cabeça e passava rápido, como rato que vê gato. O império dela tinha desmoronado em questão de horas e ela sabia que agora era eu quem mandava. Assumi o controle da empresa dela numa segunda-feira de manhã. Cheguei ao escritório às 7 horas antes de todo mundo e quando Patrícia chegou às 9, eu estava sentada na cadeira que era dela, com todos os documentos espalhados na mesa, calculadora do lado, computador ligado mostrando planilha de dívidas. Bom dia, Patrícia! Ela parou na porta sem saber o que fazer, onde sentar. Bom dia, dona Cida. A partir de hoje, você me chama de senhora Aparecida. Ou de chefe, se preferir. Ela engoliu a ofensa, respirou fundo. Sim, senhora Aparecida? Sua primeira tarefa é fazer café para mim, para Juliana e para Renata. Depois você vai organizar todos esses arquivos em ordem cronológica. Depois limpa o banheiro. Alguma dúvida?
Ela apertou os lábios até ficarem brancos. Não, senhora. Sem dúvidas. Juliana e Renata chegaram meia hora depois. Quando viram Patrícia fazendo café, usando avental, com o cabelo preso num rabo de cavalo simples, quase caíram para trás de surpresa. Chamei as duas para uma reunião particular. Meninas, vocês vão receber todo o salário atrasado ainda hoje. Transferência bancária. Mais um bônus de R$10.000 para cada uma como pedido de desculpas pelo que passaram trabalhando aqui. E a partir de agora, salário em dia, 13º, férias, tudo certinho registrado. A empresa agora é minha e as coisas vão funcionar de forma diferente. Honesta, justa, profissional. Juliana começou a chorar ali mesmo, na frente de todo mundo. Renata me abraçou tão forte que eu quase perdi o ar. Obrigada, dona Cida. Muito obrigada. A senhora não sabe o que isso significa para a gente. Nos meses seguintes, reestruturei a empresa do zero. Demiti os poucos clientes que Patrícia tinha conseguido através de mentiras e fraude. Procurei clientes novos, oferecendo serviço honesto, consultoria de verdade, sem promessa falsa. Contratei mais uma funcionária, Fernanda, com salário justo de R$3.000 e todos os benefícios. A empresa que estava morrendo começou a ressurgir devagar. Patrícia trabalhava em silêncio, fazendo as tarefas que eu mandava, sem reclamar. Eu via nos olhos dela a humilhação, o orgulho ferido, a raiva engolida. Mas ela aguentava, porque não tinha escolha, porque sabia que se saísse, ia presa por fraude. Marcelo e eu começamos a fazer terapia. A primeira sessão foi terrível. Ele tentou se justificar, chorou, pediu desculpas 1000 vezes. A terapeuta, a doutora Sônia, não deixou ele se esconder atrás das lágrimas. Marcelo, você agrediu sua mãe fisicamente, bateu no rosto dela. Isso não é algo que se resolve só com desculpas. Você precisa entender a gravidade do que fez. Você precisa trabalhar em si mesmo, na sua raiva, no seu desrespeito. Durante semanas ele resistiu. Tentava jogar culpa em mim, na criação dele, na ausência que ele sentiu na infância porque eu trabalhava demais. Até que numa sessão, doutora Sônia o confrontou de forma dura. Sua mãe trabalhou 18 horas por dia para você ter educação, Marcelo. Ela abriu mão da própria vida, da própria juventude, da própria saúde para você ter oportunidades. E você retribuiu batendo nela. Quando você vai parar de se fazer de vítima e assumir responsabilidade pelos seus atos? Foi quando algo quebrou dentro do Marcelo. Ele desmoronou, chorou de verdade e, pela primeira vez, olhou para mim sem tentar se justificar. Mãe, eu não mereço seu perdão, eu sei disso. Mas eu vou passar o resto da minha vida tentando ser um homem melhor, tentando ser o filho que você merecia ter tido. Não respondi nada naquela hora. Apenas olhei para ele, porque as palavras são fáceis, ações são difíceis. Eu ia esperar para ver se ele era capaz de mudança real ou se era só mais uma promessa vazia. 6 meses se passaram desde aquele sábado. 6 meses de mudanças lentas, difíceis, mas reais. Marcelo arrumou um emprego melhor. Agora ganhava 9.000 por mês. Conseguia pagar o aluguel de 4.500 dividindo com Patrícia, que agora também contribuía com o que ganhava trabalhando para mim. Eles venderam o carro importado, cortaram gastos supérfluos, aprenderam a viver com o que realmente tinham. A relação deles ficou tensa. Patrícia culpava Marcelo por terem perdido o status. Marcelo culpava Patrícia por ter mentido sobre a situação financeira da empresa. Brigavam com frequência. Eu não me metia. Não era problema meu. Cada um colhe o que planta. Minha relação com Marcelo melhorou, mas nunca voltou ao que era antes, porque não tinha como voltar. A confiança tinha sido quebrada, e confiança quebrada não se conserta, só se reconstrói, tijolo por tijolo, palavra por palavra, gesto por gesto. Ele me visitava todo domingo, trazia flores, às vezes bolo que ele mesmo fazia, às vezes só ele mesmo. A gente conversava sobre trabalho, sobre terapia, sobre a vida. Ele perguntava sobre minha infância, sobre minha juventude, sobre coisas que ele nunca tinha se interessado antes. Eu contava. E aos poucos, muito aos poucos, vi que ele estava conhecendo a mãe dele pela primeira vez. Não a mãe que ele imaginou que eu fosse,
Mas a mulher real que eu sempre fui, Patrícia, continuou trabalhando para mim por um ano inteiro. No começo, ela fazia tudo com raiva mal disfarçada, com cara fechada, com suspiros altos. Mas com o tempo, algo mudou. Ela começou a fazer as coisas com mais cuidado, com mais atenção. Percebi que ela tinha talento quando era direcionada corretamente. Era boa com cliente, boa com apresentação. Só precisava aprender a ser honesta. Comecei a confiar pequenas responsabilidades para ela. Ela cumpria bem, não porque gostava de mim, mas porque tinha entendido que essa era a única chance dela de reconstruir a vida. A empresa cresceu. De 4.500 de receita mensal, passou para 28.000 em 8 meses. Paguei todas as dívidas, regularizei tudo, construí reputação sólida. Juliana foi promovida a gerente. Renata é a coordenadora. Fernanda virou supervisora. Patrícia continuou como assistente. Mas eu sabia que um dia ia promovê-la também, quando ela merecesse de verdade, quando provasse que tinha mudado. Sebastião voltou para a fazenda dele, mas ligava toda semana. Como vão as coisas, irmã? Eu respondia, melhorando, devagar, mas melhorando. Ele ria daquele jeito dele, grave e caloroso. Você sempre foi forte, Cida. Sempre. Só precisava lembrar disso. Aluguei um apartamento pequeno, mas confortável, no mesmo prédio onde eu era dona de 2 apartamentos. Segundo andar, um quarto, sala, cozinha, banheiro. Simples, aconchegante, meu. Acordava quando queria, tomava café sem pressa, lia jornal na varanda, cuidava de umas plantinhas que comprei. Ia ao escritório 3 vezes por semana só para supervisionar. O resto do tempo era meu. Finalmente meu. Marcelo me ligava toda noite antes de dormir. Boa noite, mãe. Eu te amo. No começo, eu não respondia. Depois comecei a responder só. Boa noite. E agora, depois de quase um ano, às vezes eu digo, também te amo, filho. E é verdade. Eu ainda amo meu filho. Mas aprendi que amar não significa aceitar tudo. Amar também é colocar limites. É exigir respeito. É se afastar quando necessário e voltar apenas se houver mudança verdadeira. Patrícia e eu nunca vamos ser amigas, nunca vamos ser família de coração, mas ela me respeita agora. E respeito, no fim das contas, era tudo o que eu sempre quis. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher diferente. Vejo rugas, cabelo branco que eu não tinjo mais, manchas de idade na pele, mas também vejo olhos que brilham com algo que não tinha antes: paz, dignidade, amor próprio. Vejo uma mulher que sobreviveu, que lutou, que venceu. Não venci esmagando ninguém. Não venci com vingança cruel. Venci com verdade, com dignidade, com paciência. E venci principalmente comigo mesma, me reencontrando, me valorizando, me amando. Isso ninguém pode tirar de mim nunca mais. Às vezes, quando estou sozinha na varanda do meu apartamento, no finalzinho da tarde, olhando para o céu ficar rosa e laranja, penso em tudo que passei. Penso na menina pobre de Poços de Caldas que lavava roupa no tanque. Penso na mãe solteira que trabalhou até quase morrer para dar educação para o filho. Penso na velha que foi humilhada, explorada, agredida. E penso na mulher que eu sou hoje, forte, livre, dona do próprio destino. E sei que valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada humilhação, tudo valeu a pena porque me trouxe até aqui, até esse lugar de paz que eu nunca imaginei que fosse possível alcançar. Aprendi que a mágoa que a gente carrega só machuca a gente mesmo, por isso eu soltei. Soltei a raiva, a tristeza, a decepção. Perdoei Marcelo, não porque ele mereceu completamente, mas porque eu mereci paz. Perdoar não significa esquecer. Não significou aceitar o que ele fez como se não tivesse importância. Significou apenas deixar de carregar o peso da dor. Significou escolher seguir em frente livre, leve, inteira. Aprendi também que nem todo mundo vai pedir desculpas. Nem todo mundo vai reconhecer o erro. E tá tudo bem, porque minha paz não depende do arrependimento dos outros. Minha paz depende só de mim, das minhas escolhas, da forma como eu decido viver cada dia que me resta. Outro dia,
Estava no supermercado comprando verdura quando esbarrei no Mário, meu ex-marido. Ele estava velho, curvado, com cara de quem a vida não tratou bem. Me reconheceu, veio falar comigo. Cida, como você tá? Nossa, faz tanto tempo! Olhei para ele sem raiva, sem mágoa, sem nada. Estou bem, Mário. Muito bem. Ele perguntou do Marcelo. Se ele tinha se casado, se tinha neto. Contei que sim, que Marcelo era casado, que estava bem. Não contei o resto. Não contei da agressão, da reconciliação difícil, de nada. Porque ele não merecia saber. Teve a oportunidade de ser pai e desperdiçou. Agora era tarde demais. Nos despedimos com um aceno de cabeça. Cada um seguiu seu caminho. E eu não olhei para trás nenhuma vez, porque o passado é passado. O que importa é hoje, é amanhã. É todos os dias que ainda tenho pela frente para viver do jeito que eu escolher. Marcelo me perguntou numa sessão de terapia uns 2 meses atrás. Mãe, você se arrepende de ter vindo morar com a gente? De ter se sujeitado a tudo aquilo? Pensei bastante antes de responder. Não, filho. Eu não me arrependo. Porque foi necessário. Eu precisava ter certeza de quem você era. Precisava saber se ainda havia esperança. Ou se eu devia te deixar ir de vez. E descobri que havia esperança. Pequena, frágil, mas havia. Então valeu a pena. Ele chorou. Eu não chorei. Já tinha chorado tudo que tinha para chorar. Agora era a hora de viver, de sorrir, de ser feliz do meu jeito, no meu tempo, com minhas escolhas. Olha, se você chegou até aqui, até o finalzinho dessa história, eu queria te dizer uma coisa. Obrigada. Obrigada mesmo por ter ficado comigo durante esses 40 e tantos minutos. Sei que hoje em dia todo mundo está correndo, todo mundo tem 1000 coisas para fazer, e você escolheu passar esse tempo aqui comigo, ouvindo a história da Cida. Isso significa muito. Agora me conta uma coisa, mas de coração mesmo, sem pressa. Essa história te lembrou de alguém? Tem alguma Cida na sua família? Ou quem sabe você mesmo já foi tratado assim como se não valesse nada? Eu leio cada comentário que vocês deixam aqui, sabe? Não é frase feita, não? Eu leio mesmo. E às vezes vocês contam histórias tão fortes, tão verdadeiras, que eu fico horas pensando nelas. Então vai lá nos comentários e desabafa, divide comigo. Às vezes só de escrever já ajuda a tirar um peso das costas. E olha, se essa história mexeu com você de algum jeito, se te fez pensar, se te fez sentir que não tá sozinho nessa luta, faz uma coisa para mim. Compartilhe. Mas não compartilha porque eu pedi. Compartilha porque você conhece alguém que precisa ouvir isso. Aquela tia que vive se anulando pela família. Aquela amiga que não sabe dizer não. Aquele primo que deixa os outros pisarem nele. Manda para essa pessoa. Às vezes, uma história dessas chega na hora certa e muda alguma coisa dentro da gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, não vou ficar pedindo 1000 vezes não. Mas saiba que toda semana tem história nova aqui. História de gente real, de superação, de recomeço. De gente que achou que tinha perdido tudo, mas descobriu que ainda tinha a coisa mais importante. Eles mesmos. E antes de você ir, deixa eu te dizer uma última coisa. A mesma coisa que a Cida aprendeu depois de 63 anos de vida. Você não precisa da aprovação de ninguém para valer alguma coisa. Você já vale, sempre valeu, só precisava lembrar. E se alguém te faz sentir pequeno, inferior, invisível, o problema não é você. Nunca foi. O problema é quem não sabe enxergar o valor que você tem. Cuida de você. Se respeita. Coloca limites e lembra. Família de verdade não humilha, não explora, não machuca. Família de verdade respeita. Um abraço apertado no seu coração e a gente se vê na próxima história.